O nosso trabalho é sobre função quadrática. É apresentado por Arthur Lupe, Esther Soares, Isabela Rodrigues e Heitor Fernandes. Também chamada de função do segundo grau, a função quadrática é expressa com a equação f de x é igual a ax elevado ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais e diferentes de zero. O gráfico de uma função polinomial do segundo grau é uma curva chamada de parábola, onde o valor de a define a concavidade da parábola. Veja o exemplo abaixo. Dois conceitos estão relacionados à concavidade das parábolas: as raízes, o ponto onde o eixo x é cortado pela função, e o vértice, o ponto mínimo ou máximo da parábola. As raízes podem ser calculadas usando a fórmula de Bhaskara, como no exemplo abaixo. No caso deste exemplo, as raízes são 2 e 3. Esses serão os pontos em que a parábola encostará no eixo x do gráfico. O vértice da parábola é um ponto onde representa a mudança de sentido no gráfico da função do segundo grau. Para achar o vértice, a gente usa duas fórmulas que representam as coordenadas x e y. Para achar a coordenada x, usamos menos b sobre 2 vezes a, e para achar o y, usamos menos delta sobre 4 vezes a. O vértice é representado como o ponto máximo e o ponto mínimo. Quando a parábola estiver apontada para cima, ele vai apresentar o ponto mínimo. Caso contrário, apresentará o ponto máximo. Atividades propostas. Letra A. Determine pelo menos 5 parábolas, sendo pelo menos 2 delas com a concavidade para cima e 2 com a concavidade para baixo, que passam nos pontos correspondentes aos pares ordenados 1 e 1 e 0 e 5. Substitua as coordenadas de A e B em y igual a ax ao quadrado mais bx mais c e determine a relação entre A, B e C. Quantas parábolas passam nos pontos A, B e C? Determine os valores de A, B e C na relação ax ao quadrado mais bx mais c. Apresentar uma situação real modelada pela função quadrática, justificando por que este modelo é indicado para o estudo do problema. Letra A, primeira parábola. A igual a menos 1 e menos 4, B igual a 1, C igual a 5. Letra A, segunda parábola. A igual a menos 1, B igual a menos 3, C igual a 5. Letra A, terceira parábola. A igual a 0,5, B igual a menos 4,5, C igual a 5. Letra A, quarta parábola. A igual a 1,5, B igual a menos 5,5, C igual a 5. Letra A, quinta parábola. A igual a 1, B igual a menos 5, C igual a 5. Na letra B está pedindo a relação entre A, B e C e foi dada 2 pontos, ponto A e o ponto B. Ponto A com as coordenadas 1 e 1 e ponto B com as coordenadas 0 e 5. Aprendemos que o y da segunda coordenada é sempre dado como a letra C, então podemos já colocar que C é igual a 5. Para a gente achar a relação, é só substituir. Agora a gente pega da coordenada A, substitui o y por 1 e o x por 1 e substitui a letra C por 5 que achamos. E assim é dada as relações de A, B e C. Quando isolamos A, B, a gente acha relações diferentes. Situação 1. Determine o vértice da função quadrática y é igual a 8x elevado a 2 menos 3x menos 5. Calculando o delta dessa função, nós temos que é 169. Com o valor de delta, dá para calcular o vértice utilizando, primeiro, o vértice do x menos b dividido por 2 vezes a, e para calcular o vértice do y menos delta dividido por 4 vezes a. Aqui temos os cálculos de resposta do delta do x deu 0,18 e a do delta de y deu 5,28. Situação 2. Um ônibus de 40 lugares transporta diariamente turistas de um determinado hotel para um passeio turístico pela cidade. Se todos os lugares estão ocupados, o preço de cada passagem é R$ 20. No caso contrário, para cada lugar vago, será acrescida a importância de R$ 3 ao preço de cada passagem. Assim, o faturamento da empresa de ônibus em cada viagem é dado pela função fx igual a 40 menos x vezes 20 mais x, onde x indica o número de lugares vagos. Qual o número de lugares vagos no ônibus em cada viagem para que a empresa obtenha o faturamento máximo?
Situação 2, resolução. Ao vermos a regra da situação, nós percebemos que ela está com um produto notável. E quando formos resolvê-la, teremos como resultado uma nova expressão, que é f de x igual a menos x ao quadrado mais 20x mais 800. Como nós precisamos resolver pela fórmula de Bhaskara, temos que descobrir o a, o b e o c, onde a é igual a menos 1, b é igual a 20 e c igual a 800. Vamos utilizar a fórmula delta igual a b ao quadrado menos 4ac para descobrir o valor de delta, que no final será igual a 3.600. Agora que já temos o valor de delta, vamos descobrir o y do vértice, onde a fórmula é menos delta sobre 4a, que no final terá como resultado 900. A partir daí, basta substituirmos 900 por fx na expressão obtida anteriormente. Então, nós teremos 900 igual a menos x ao quadrado mais 20x mais 800, que resultará em uma nova outra expressão, que é menos x ao quadrado mais 20x menos 100 igual a zero, onde o a é menos 1, b é igual a 20 e c é igual a menos 100. A partir daí, usamos de novo a fórmula para descobrirmos o valor de delta, que no final será zero. E depois usamos a fórmula para descobrir a raiz. X igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Como o valor de delta é zero, teremos apenas uma raiz, onde x é igual a menos 20 sobre menos 2, que terá como resultado x igual a 10. Então, com esse valor obtido, a resposta para a questão letra A será de 10 lugares vagos em cada viagem para que a empresa obtenha o faturamento máximo. Na situação 3, é apresentado o salto de uma pulga num trajeto parabólico, que é dada pela função menos x ao quadrado mais 4x, na qual x é a distância percorrida e f de x é a altura. Na questão pergunta qual é a altura máxima atingida pela pulga em decímetro, dada pela função a é igual a menos 1, b é igual a 4 e c é igual a 0. O ponto máximo seria o nosso vértice, então para a gente achar ele, vamos usar as duas equações. Essas duas equações são a coordenada do vértice. Então vamos usar menos b sobre 2 vezes a e vamos usar menos delta sobre 4 vezes a. Essas duas equações são da coordenada x e y. Na questão foi dado que o fx seria a altura, então vamos calcular só o y, que seria menos delta sobre 4 vezes a. Antes de colocar na nossa equação, vamos calcular primeiro o delta, que seria b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. A gente achando o delta, podemos substituir na nossa equação. Achamos o delta, substituímos e vimos que a altura máxima é 4 decímetros. Em relação ao gráfico da função f de x igual a menos x elevado ao quadrado mais 4x menos 3, pode-se afirmar que sua vértice é o ponto V? Sim, de acordo com os cálculos abaixo.